Vamos aprender o inglês de Midgar na aula de hoje, as expressões e a pronúncia utilizada pelos personagens. Sem perder tempo, as falas que tiverem em azul serão detalhes de estrutura ou vocabulário, uma palavra nova para você usar no dia a dia. E o que tiver em laranja é uma dica de pronúncia. Logo depois vamos rever as cenas sem legendas e eu garanto que você não vai mais precisar delas. Let's do it! You are too weak to save anyone. Not even yourself. Pergunta rápida, sabemos que you are significa você é ou você está. É o verbo to be. Como ficaria o verbo to be no presente para cada um desses sujeitos? Eu expliquei no meu último vídeo o seu uso para cada um deles no presente, caso queira conferir depois. Too weak significa muito fraco ou fraco demais. A palavra too é interessante. Dependendo de como aparece, ela pode indicar um também, como no exemplo. I really like this movie. Eu realmente gosto desse filme. Me too. Eu também. Na frase, ele a utiliza pois ela passa a ideia não só de ser muito, mas de ser excessivo ou extremo. The song is too loud. Essa música tá alta demais. Careful, you're driving too fast. Cuidado, você tá dirigindo muito rápido. You are too weak to save anyone. Você é fraco demais para salvar alguém. Anyone pode ser traduzido como alguém ou qualquer um, igual a anybody. A palavra any sozinha é entendida como um determinante, um pronome indefinido e um advérbio, usada em vários contextos. Vamos buscar entender de um jeito simples caso queira fazer anotações. Como um determinante, any é usado antes de substantivos contáveis e incontáveis, sem ser específico, ou ainda para fazer perguntas e negações. Do you have any questions? Você tem alguma pergunta? I don't have any questions. Eu não tenho perguntas. Se usado como um pronome indefinido, any representa uma quantidade ou escolha não específica de algo. Is there any cake left? Tem algum bolo sobrando? E por último, como um advérbio, ela serve para indicar a possibilidade de uma ação. She can dance at any time. Ela pode dançar a qualquer momento. Bom, são diversos detalhes que podem ser complicados de lembrar. Mas é sério, palavras como any se tornam muito automáticas do tanto que você vê. Você consegue se virar, na paz. Ele segue, not even yourself, nem mesmo a si próprio. Yourself é a si próprio ou a si mesmo. Vai depender do pronome, entre aspas, que tiver junto. Por exemplo, myself, eu mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma, e assim por diante. Vamos aprender a pronúncia dessa frase agora. Eu gosto de deixar a pronúncia de um jeito que conseguimos visualizar. Então, sempre que tiver um R maiúsculo dessa forma, significa que é aquele R enrolado do inglês, sabe? Por exemplo, não falamos you are, mas sim you are. You are, bem forte, are. Para fazer esse R é só seguir igual a imagem que está aparecendo. A língua vai dar uma enrolada sem tocar no céu da boca e faz o som. Are, are. You are too weak to save anyone. Letras que aparecerem em branco serão letras pausadas, o som delas quase não sai. Vamos tentar repetir agora. You are too weak to save anyone. You are too weak to save anyone. Not even yourself. Olha como ele conecta essa parte. Quando a letra T está entre duas vogais, ela sai com um som de R, aquele R mais fraco aqui para nós. Então em vez de falar not even, com esse som de T mesmo, dizemos not even, not even. Not even yourself. You are too weak to save anyone. Not even yourself. You are too weak to save anyone. Not even yourself. Are you okay? Hey, are you okay? I'm fine. Are you okay quer dizer você está bem? Como ficaria essa pergunta no passado para falar você estava bem? Opção A, were you okay? Opção B, was you okay? Ou opção C, did you okay? Opção A é a correta. Were é o passado do verbo to be, are. Enquanto was é o passado de is, que não combina com you. E did é o auxiliar do passado. Precisaria de um outro verbo para ele ser usado ali. Cloud responde, I'm fine, que é uma forma de dizer eu estou bem. Olha mais algumas. I'm good, I'm doing good, I'm okay, I'm great. Usando essa frase como exemplo, ele poderia perguntar de volta. E você? Né? Aquele clássico, estou bem, e você? Isso em inglês seria How about you? How about you? Repete comigo. How about you? Olha um exemplo completo agora. How are you doing? I'm doing good, thanks. How about you? I'm doing well too. Vamos simular essa conversa. How are you doing?
I'm doing well too. Agora a pronúncia. Vamos lá. Are you okay? Olha o R. Are you okay? I'm fine. I'm fine. Are you okay? Hey, are you okay? I'm fine. Here, this is for you. Huh? A flower? That's right. It's a gift. You know, for scaring those things away. Já viu a diferença entre for e to? Ambos significam a mesma coisa, para, mas são usados em contextos diferentes. For indica destino, posse, propósito, benefício, favor. Então ao dizer this is for you, isso é para você, o for está sendo utilizado pois o presente foi dado ou voltado para alguém específico, ou ainda foi feito com um propósito específico, enquanto to passa mais a ideia de movimento em direção a um lugar ou a alguém. I'm going to the store. Estou indo para a loja. Cloud pergunta, a flower? Uma flor? Os artigos indefinidos a e an significam a mesma coisa. Um ou uma, ou então no plural, uns e umas. Apesar de ter o mesmo significado, eles serão utilizados em momentos diferentes. A sempre aparece antes das palavras que começam com o som de consoante, enquanto an sempre vem antes do som das vogais. Um carro, a car. Uma maçã, an apple. O que acontece é que nem sempre que uma palavra começa com uma consoante, significa que ela tem o som da consoante, e vice-versa. Se quiser dizer um uniforme em inglês, não falamos an uniform, pois apesar da palavra uniform começar com uma vogal, seu som é de consoante, uniform, como na palavra you, que olha só, começa com y, ou seja, som de consoante. Uniform, uniform. Da mesma forma que se quiser falar uma pessoa honesta em inglês, não diríamos a honest person, apesar de honest começar com a consoante H. Nesse caso, o H não é pronunciado, fazendo com que a palavra inicie com o som de O, vogal. An honest person. An honest person. Isso mostra a importância de trabalhar um pouco na pronúncia, para conhecer mesmo. That's right, it's a gift. Isso mesmo, é um presente. Ela poderia dizer present em vez de gift, se quisesse. A única diferença, bem pequena, é que gift pode ser usado também para coisas não tangíveis, por exemplo, um conselho, uma experiência. For scaring those things away seria por assustar ou espantar aquelas coisas. A junção de scare, que é assustar, e away, que é de longe ou distante, forma o phrasal verb que passa a ideia de espantar, causar medo a ponto de ir embora. The loud noise scared away the birds. O barulho alto espantou os pássaros. Pronúncia, repete comigo. Aqui temos o som do TH, com Z e com S. Para fazer o som dos dois usamos o mesmo processo. Coloca a língua entre os dentes, de cima e de baixo. Em um você faz o som do Z, this, this. E no outro o som de S, é um sopro, things, things. Em alguns casos vai ficar muito difícil para fazer esse som. Aqui mesmo nós temos o exemplo. A palavra those tem um som de S no final, those. Então, fazer essa transição do S para o som de TH depois é praticamente impossível, a não ser que você faça uma pausa. Então, nesse caso, ela sai com um som de T mesmo, não tem problema. O importante é você ser entendido e não fugir muito da pronúncia, sabe? Vamos ver como é que fica ela toda. Here, this is for you. This is for you. A flower. A flower. That's right. It's a gift. That's right. It's a gift. You know, for scaring those things away. You know, for scaring those things away. Here, this is for you. Huh? A flower? That's right. It's a gift. You know, for scaring those things away. What things? Never mind. Think of it as a memento. Nevermind é uma expressão usada para indicar que algo não é mais relevante ou importante. Também pode ser usado em diferentes contextos. Exemplo, para desculpar ou minimizar uma preocupação. I forgot to bring the book you lent me. Eu esqueci de trazer o livro que você me emprestou. Nevermind, it's not a big deal. Não importa, não é grande coisa. Para indicar que uma pergunta não é mais relevante. Did you want anything from the store? Você queria alguma coisa da loja? Nevermind, I'll go myself. Não importa, eu mesmo vou. Ou para interromper algo que foi dito. I was going to ask you for help, but never mind. Eu ia te pedir ajuda, mas deixa pra lá.
Memento é uma recordação, uma lembrança. Pode ser um objeto que você mantém para se lembrar de alguém, de um lugar ou de um evento. I kept a seashell as a memento of our vacation. Eu guardei uma concha do mar como lembrança da nossa viagem. Então ela diz, pense nela, na flor, como uma lembrança, algo para se recordar desse momento. A pronúncia dessa parte em específico é bem conectada, vamos repetir. Think of it as, junta tudo. Primeiro que essa palavra não tem a pronúncia of, mas sim of. Chega a ser um V mesmo, of. E aí junta com o it, of it, of it. A letra T, novamente entre duas vogais, então ela fica com som de R. It as, it as. Think of it as. Think of it as a memento. Vamos ver a parte completa. What things? What things? Never mind. Think of it as a memento. Never mind. Think of it as a memento. What things? Never mind. Think of it as a memento. Just my luck. I heard that, you know. Just my luck é outra expressão. Ela indica frustração e ironia quando algo ruim acontece. Por exemplo, imagine que você vai pegar o ônibus e assim que você chega no ponto, você vê ele saindo e o perde. Você poderia dizer just my luck. Se fosse traduzir ao pé da letra, ela seria apenas minha sorte. Até que faz sentido com um ar de ironia, mas vai depender do contexto. Aerith usa muitos you know durante os diálogos. Essa outra expressão comum em inglês. Ela pode significar você sabe, sabia ou quer saber. Sua interpretação vai depender da situação que está sendo utilizada. I heard that, you know. Eu ouvi isso, sabia? Olha a pronúncia agora. Just my luck. Just my luck. I heard that, you know. I heard that, you know. Just my luck. I heard that, you know. How much? Well, that depends on the customer. How much é quanto, é usado principalmente para saber a quantidade ou o custo de algo. Ele poderia dizer how much for the flower, quanto pela flor. Mais um exemplo. How much time do you need? Quanto tempo você precisa? Ela segue. That depends on the customer. Depende do cliente. Cliente em inglês pode ser customer ou client. A diferença entre os dois é que customer é mais para um consumidor, alguém que compra um produto, especialmente de uma loja. Já um client é a pessoa que compra um serviço especializado de alguém ou de uma empresa. Um advogado, por exemplo, tem clients, mas uma loja, uma mercearia, tem customers. Pronúncia how much. How much? Well, that depends on the customer. That depends on the customer. How much? Well, that depends on the customer. In your case, it's on the house. Huh? Lovers used to give these when they were reunited. Várias expressões por aqui. It's on the house indica que você não vai precisar pagar. Algo está sendo oferecido sem custo para o cliente. Aqui dizemos é por conta da casa. Você também pode querer pagar alguma coisa para alguém e dizer é por minha conta. Isso em inglês seria it's on me. Thanks for dinner, but let me get this one. It's on me. Obrigado pelo jantar, mas deixa que eu pago. É por minha conta. Lovers são os apaixonados, um casal que se ama. Quando ela diz used to give these, significa eles costumavam a dar elas, as flores. Used to, que é de estar acostumado, é mencionado em específico no passado. No meu vídeo do Metal Gear, eu disse que para usar a mesma expressão no presente, nós não precisamos acrescentar ed no final. Mas, eu peço perdão, me confundi. Ficaria incorreto formar a frase dessa forma. Então vamos corrigir. O que podemos fazer é usar a expressão usually, que indica um geralmente, um hábito comum. Olha o exemplo. No passado, I used to wake up early in the morning. Eu costumava acordar cedo pela manhã. Agora no presente, I usually wake up early in the morning. Eu geralmente ou eu costumo acordar cedo pela manhã. Também é possível mencionar a mesma expressão no presente, passado e futuro se nós a usarmos junto a outros verbos. Verbo to be para presente e passado, e verbo get no futuro. I am used to studying at night. Eu estou acostumado a estudar à noite. I was used to studying at night. Eu estava acostumado a estudar à noite. I will get used to studying at night. Eu vou me acostumar a estudar à noite. Nesses casos, o verbo principal da frase aparece no gerúndio, que termina com ing, pois indica uma ação contínua, algo que está
esteve ou estará acontecendo com frequência. É uma regra da estrutura mesmo. Voltando à frase, ela diz: os apaixonados costumavam a dar elas quando se reencontravam. Pronúncia: In your case, it's on the house. In your case, it's on the house. Lovers used to give these when they were reunited. When they were reunited. Lovers used to give these when they were reunited. In your case, it's on the house. Huh? Lovers used to give these when they were reunited. Look, I'm involved in things. Dangerous things. Oh, I'm sure you are. So? So keep your distance. Dangerous é de perigoso. Podemos usar para descrever um indivíduo, um local, uma situação. That's a dangerous animal. Aquele é um animal perigoso. It's dangerous to go this way. É perigoso vir por aqui. Olha, eu tô envolvido em coisas perigosas. I'm sure you are. Eu tenho certeza de que está. Sure é de claro ou sem dúvidas. Podemos usar para uma pergunta ou uma resposta. Are you sure you wanna go? Tem certeza que quer ir? Can you help me, please? Sure, what do you need? Pode me ajudar, por favor? Claro, do que precisa. Ela usa so, que podemos entender como então ou e daí. So keep your distance, então mantenha a distância. Keep é de manter, continuar, permanecer. Por exemplo, o que essa placa quer dizer? Por favor, mantenha-se fora da grama, não pise na grama. Outras formas de falar fique longe, como na frase, seriam stay away, stay back, back off ou keep away from me. Só cuidado para não ser grosseiro, sabe? Vamos ver a pronúncia. Look, I'm involved in things. I'm involved in things. Dangerous, dangerous, dangerous things. Dangerous things. Oh, I'm sure you are. I'm sure you are. So keep your distance. So keep your distance. Look, I'm involved in things. Dangerous things. Oh, I'm sure you are. So? So keep your distance. Wait, you think someone's out to get you? Is that what you're all worked up about? Out to get significa que alguém está tentando pegar, prejudicar ou fazer mal a outro alguém. He thinks the media is out to get him. Ele acha que a mídia quer pegá-lo. Essa é uma expressão idiomática, então ela diz: espera, você acha que alguém está atrás de você? To be worked up indica estar agitado, ansioso ou preocupado. He was very worked up about seeing his family again after so many years. Ele estava muito ansioso para ver sua família novamente depois de tantos anos. Ela diz: é por isso que você está todo agitado? Pronúncia: Wait, you think someone's out to get you? You think someone's out to get you? Is that what you're all worked up about? Is that what you're all worked up about? Wait, you think someone's out to get you? Is that what you're all worked up about? Relax. No one's going to attack you. I promise. Vamos ver a diferença entre going to e will. Sabemos que ambos indicam futuro, porém existem os momentos certos para serem utilizados. Going to é usado para decisões que já foram pensadas. Por exemplo, se você vai viajar para a Europa no mês que vem e você já se planejou, pode falar I'm going to travel to Europe next month. Eu vou viajar para a Europa mês que vem. Para formar frases com going to, seguimos essa estrutura mesmo. Sujeito, verbo to be, going to, verbo principal e complemento. Outro momento para usá-lo é quando você tem certeza que algo vai acontecer. Imagina que você sai de casa e nota as nuvens de chuva se aproximando. Você pode falar It's going to rain. Vai chover. Vamos lembrar que going to, falado mais naturalmente, fica como gonna. É uma contração informal. I'm gonna travel to Europe next month. It's gonna rain. Will é usado para indicar incerteza, decisões rápidas ou até fazer promessas. Maybe I will travel to Europe next month. Talvez eu viaje para a Europa mês que vem. Percebe que por indicar incerteza, agora usamos will? Aliás, a estrutura é o mesmo padrão. Sujeito, will, verbo principal e complemento. Também é possível usar expressões como maybe, I think. Agora, se fosse uma decisão rápida, usando o mesmo exemplo da chuva de quando você está saindo de casa,
It's gonna rain. I will take an umbrella. Vai chover? Vou levar um guarda-chuva. Chover é algo que está prestes a acontecer. Você tem certeza devido às nuvens, e levar o guarda-chuva foi uma decisão rápida, por isso o uso do will. Então, no one's going to attack you significa ninguém vai atacar você. Olha a pronúncia. Relax, relax. No one's going to attack you. No one's going to attack you. I promise, I promise. Relax. No one's going to attack you. I promise. Hey, a Mako reactor just blew. You shouldn't be out here trying to sell. Quando queremos mencionar que algo acabou de acontecer, utilizamos just, que apesar de significar apenas ou somente, também serve como essa expressão. Can you help me find this hotel? I just arrived in town. Pode me ajudar a encontrar este hotel? Eu acabei de chegar na cidade. A Mako reactor just blew. Um reator de Mako acabou de explodir. Alguns detalhes de pronúncia agora. Quando ele diz shouldn't, ele usa o glottal stop, ou seja, uma pausa nas cordas vocais, e até um som nasal, mas vamos entender de forma simples. É comum no inglês americano dizer shouldn't, com o som de R mesmo. Shouldn't, shouldn't. Nesse caso, ele faz uma pausa, interrompendo o ar, meio que com o nariz, e deixando sair novamente. Shouldn't, shouldn't. Esse shouldn't. Acontece em expressões como couldn't, wouldn't, didn't. Mas de qualquer forma, esse é só um detalhe de pronúncia, não precisamos falar assim, é mais por questão de conhecer mesmo. Trying to sell usa uma contração informal que sai como tryna sell, é igual ao gonna, que vimos anteriormente. Agora imaginando que ele tenha completado a frase You shouldn't be out here trying to sell flowers. You shouldn't be out here trying to sell flowers. Hey, a Mako reactor just blew. A Mako reactor just blew. You shouldn't be out here trying to sell flowers. You shouldn't be out here trying to sell flowers. Hey, a Mako reactor just blew. You shouldn't be out here trying to sell. Agora nós vamos rever a cena sem as legendas e logo depois vamos seguir para a segunda parte do vídeo que tem um teste. Veremos um segundo diálogo entre os personagens, somente com as legendas em inglês, e teremos algumas perguntas no decorrer da cena para saber o que você já consegue traduzir e interpretar. Confere aí. You are too weak to save anyone. Not even yourself. Are you okay? Hey, are you okay? I'm fine. Here, this is for you. Huh? A flower? That's right. It's a gift. You know, for scaring those things away. What things? Never mind. Think of it as a memento. Just my luck. I heard that, you know. How much? Well, that depends on the customer. In your case... it's on the house. Huh? Lovers used to give these when they were reunited. Look, I'm involved in things. Dangerous things. Oh, I'm sure you are. So? So keep your distance. Wait, you think someone's out to get you? Is that what you're all worked up about? Relax. No one's going to attack you. I promise. Hey, a Mako reactor just blew. You shouldn't be out here trying to sell. Maybe you're not okay. Ah, he lives. Finally awake, are we? You're... Aerith. It's Aerith. And you are? Cloud. Nice to meet you again. Again, huh? What? You don't remember? What about the flowers? Oh, the flower girl. And this is... An old church in the Sector 5 slums. Já vamos testar seu conhecimento do idioma. O que você conseguiu entender até aqui? Opção A.
Aerith diz que Cloud não está bem. Eles se apresentam, mas ele já sabia quem ela era. Cloud só está confuso sobre onde ele está agora, e Aerith explica que é uma igreja. Opção B. Aerith diz que Cloud está bem e que finalmente acordou. Ela diz que é um prazer encontrá-lo novamente, mas ele fica confuso, pois não se lembra dela, até ver as flores. Ou opção C. Aerith diz que Cloud talvez não esteja bem. Eles se apresentam, porém ele não se lembra dela, até que ela mostra as flores, que o faz a reconhecer como a florista que encontrou antes. A opção C é a correta. Cloud não sabia quem ela era logo de cara, e ela também não disse que ele estava bem. Só alguns detalhes aqui. Se quiser dizer prazer em conhecê-lo em inglês, usamos a mesma frase que ela. Nice to meet you. Nice to meet you. E para responder, o prazer é meu, ou prazer em conhecê-lo também, é só acrescentar um to na frente. Nice to meet you too. Ou então usa uma expressão que diz igualmente. Likewise. Likewise. Vamos seguir. You came crashing through the roof without so much as a look out below. Fell right into my flower bed. Lucky for you. Like, really. Sorry, I didn't mean to... Don't worry about it. They're a lot tougher than they look. This place, it has a kind of power. Opção A. Aerith diz que Cloud atravessou o telhado sem ao menos dizer cuidado aí embaixo, mas que por sorte caiu em cima das flores, e ele se desculpa, dizendo que não queria ter feito isso. Opção B. Aerith diz que quando Cloud caiu, ele gritou cuidado aí embaixo, mas por sorte caiu nas flores dela. Ele se desculpa e ela diz pra ele não se preocupar. Ou opção C. Aerith diz que Cloud atravessou o telhado sem nem dizer cuidado aí embaixo, mas que por sorte caiu em suas flores. Ele se desculpa e ela diz que está tudo bem e que ele é mais forte do que parece. Opção A é a correta. Cloud não grita ao cair, e Aerith diz que as flores são mais fortes do que parecem, e não ele. Without so much as é uma expressão também. Ela significa sem nem ao menos fazer algo que era esperado. Por exemplo, They left my video without so much as a I'm leaving a like. Eles saíram do meu vídeo sem ao menos dizer estou deixando um like. Continuando. Before I forget, you dropped this when you landed. Thanks. I've got one too. You and everybody and their mother. Você já ouviu a expressão everybody and their mother? O que acha que significa? Opção A, todo mundo e sua mãe. Opção B, quase ninguém. Ou opção C, todo mundo. Opção C, everybody and their mother se compara a quando dizemos aqui todo mundo ou pra Deus e o mundo. Olha o exemplo. He told everybody and their mother about the party. Ele contou pra todo mundo sobre a festa. No caso, a opção A não estaria errada, porém ali é a tradução ao pé da letra mesmo. Vamos seguir. Not like mine, no. It's special. Mine's not good for anything at all. Bet you just don't know how to use it. Could be. O que significa a frase Mine's not good for anything at all? Opção A, a minha não é boa pra tudo. Opção B, a minha não serve pra nada. Ou opção C, a minha é boa pra tudo. Opção B, for anything at all significa pra nada mesmo. At all é uma expressão usada para dar ênfase, normalmente em frases negativas. A minha não é boa pra nada de jeito nenhum ou pra nada mesmo. Though, I really don't mind. Just having it is enough. It was a gift from my mother. Pretty crazy, huh? Us meeting again like this. You should stay a while. O que significa I really don't mind? Opção A, eu realmente não me importo. Opção B, eu realmente me importo. Ou opção C, eu realmente não penso. Opção A, I don't mind é eu não me importo, eu não ligo. Não no sentido de ser indiferente, como em I don't care, mas sim de não se sentir incomodado. Though indica no entanto, entretanto ou embora, pode ser usado no início da frase como ela fez, no entanto, eu realmente não me importo. Ou em outros momentos, como no final, This place is old. It's beautiful though. Esse lugar é antigo, é bonito entretanto.
Vamos rever a cena com as legendas agora. Vou deixar grifado alguns pontos com a tradução, para você conseguir anotar caso queira. Se tiver entendido pouca coisa ou se acertou poucas alternativas, não importa. É só um processo e quanto mais você se expor ao idioma, ouvindo, lendo e falando, mais sentido vai começar a fazer, no seu tempo. Bora lá. Maybe you're not okay. Ah, he lives. Finally awake, are we? You're... Aerith. It's Aerith. And you are? Cloud. Nice to meet you again. Again, huh? What? You don't remember? What about the flowers? Oh, the flower girl. And this is... An old church in the Sector 5 slums. You came crashing through the roof without so much as a look out below. Fell right into my flower bed. Lucky for you. Like, really. Sorry, I didn't mean to... Don't worry about it. They're a lot tougher than they look. This place, it has a kind of power. Before I forget, you dropped this when you landed. Thanks. I've got one too. You and everybody and their mother. Not like mine, no. It's special. Mine's not good for anything at all. Bet you just don't know how to use it. Could be. Though, I really don't mind. Just having it is enough. It was a gift from my mother. Pretty crazy, huh? Us meeting again like this. You should stay a while. Agora é o seguinte, se quiser praticar sua pronúncia simulando a conversa dos personagens comigo, eu indico o inglês de Bullworth Academy. Ou, se preferir, ter uma aula completa com o CJ. Se tiver com tempo e quiser conferir, eu agradeço muito. Thank you so much for watching, friend. I'll see you soon, so please, take care.